Graça e paz também para aqueles que estão assistindo essa mensagem, que Deus fale ao teu coração nesse lugar também. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Obrigado. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Feche seus olhos, não seu coração. Deus de graça, nós te bendizemos pela tua palavra que fala aos nossos corações, que nos renova, que nos ensina, que nos mostra o caminho, que nos mostra o que nós precisamos mudar. Ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nesse momento o velho homem se cale, que somente o teu Santo Espírito fale aquilo que nós precisamos, que necessitamos para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus, amém e amém. No caminho da vida, meu amado, é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite, no caminho da vida. E meu amado, quando nós pensamos nesse texto, nós vemos 2 homens ali caminhando entristecidos, né? E qual de nós, pelo caminhar da vida, muitas vezes não nos deparamos com esses momentos tristes?
Mas eles estavam tristes com o objetivo ou com a razão. Jesus, aquele que eles esperavam, que ressuscitaria, que venceria o Império Romano, que seria aquele que de fato tiraria Roma tiraria os judeus de sobre o jugo de Roma. Eles esperavam que Jesus pudesse libertar eles desse peso, dessa escravidão, desse jugo que Roma exercia sobre os judeus. Jesus estava morto para eles. Aquilo que eles aí esperavam não aconteceu. Aquilo que eles desejavam, de fato, não se concretizou aos olhos deles. Mal sabiam eles o que o Jesus estava preparando para eles. Mal sabiam eles o que Jesus iria ensinar a eles. Jesus havia ressuscitado. Como as mulheres foram ao túmulo e viram que de fato o corpo já não estava mais lá, tiveram a visão de anjos falando com elas, dizendo: olha, por que vocês buscarem entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas, meu amado, na caminhada da vida, muitas vezes nós nos deparamos com momentos de tristeza, com momentos de fato de abatimento, com lutas de fato grandes na nossa vida, mas é preciso continuar, mas é preciso entender os propósitos de Deus, o tratar de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida. Nem tudo, absolutamente nem tudo, será da forma como nós pensamos ou imaginamos, mas é um tratar de Deus em nós. O que nós precisamos compreender é que Deus está trabalhando em nossa vida. Muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe na vida do outro. Nós queremos que Deus mude o outro para ficar mais fácil para mim. Mas Deus estava num processo de trabalhar em nossa vida. Deus tinha um propósito para aqueles dois homens, de trabalhar na vida deles, de ensinar eles naquele caminho, naquela caminhada. Meu amado, a caminhada da vida nos mostra ou nos leva a um tratar de Deus pessoal, íntimo e infalível. Deus trabalhando e tratando a nossa vida. Deus só vai terminar de tratar em nossa vida quando Ele mesmo chamar a nossa senha para estar em sua presença. Meu amado, até lá Deus vai continuar trabalhando na sua vida. Deus vai continuar te ensinando. Deus vai continuar mostrando o que você precisa para o crescimento, para o aperfeiçoamento daquilo que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa. Mas entenda, verso 13, vamos para o texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Meu amado, você já percebeu como muitas vezes você trata uma pessoa diferente da outra? Você convida alguém para estar na sua casa, você prepara toda a refeição, né? Se você chama ela ou convida ela para almoçar ou jantar na sua casa, você prepara limpa a casa, deixa a casa preparada, porque fulano vai vir lá. Você convidou, você prepara toda a sua casa, né? Prepara a refeição, prepara aquela comida boa, né? Vai lá, compra do melhor, deixa tudo preparado, porque fulano vai estar na sua casa. Mas se alguém chega de surpresa, qual é a primeira frase que você diz? Não repara na bagunça. Você não estava preparado para aquilo. Você não estava pronto para receber aquela pessoa, por mais simples que ela seja. Mas você diz: olha, não repara na bagunça. Meu amado, Deus começa a tratar a nossa vida e às vezes Ele encoberta algumas coisas para que nós não possamos ver. Porque se nós tivermos a sensação ou a noção: Jesus está vendo, ou Jesus está aqui, você muda o seu comportamento. É nítido, infelizmente, né? O pastor está ali, né? O pastor está vendo. Na frente do pastor é uma coisa, mas fora da visão do pastor é outra. Meu amado, por que isso? Se Jesus está presente o tempo todo com nós, diz o texto aqui, Jesus encobertou a visão deles para que eles não vissem Jesus, não reconhecessem quem era Jesus, mas pudessem ter um tempo ali na presença do Senhor. Muitas vezes o Senhor está falando conosco, está tratando conosco, falando conosco, nos ensinando, e nós não estamos entendendo, nós não estamos o reconhecendo, nós não estamos percebendo que Jesus está trabalhando em nós. Ele está na caminhada conosco, Ele está na caminhada da vida conosco. O Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está na caminhada, na lida, né? Você levanta para trabalhar cedo, o Senhor está lá, através do Santo Espírito de Deus. Ele está ali com você, trabalhando, lidando no dia a dia.
Até naqueles momentos que tem menos de Deus na sua vida, aqueles momentos de ira, que você fica bravo, que alguém te tira a sua paz, que alguma coisa acontece, Jesus está ali, caminhando com você, andando com você, pronto para ensinar a você. Mas olha o que diz o texto ainda mais, verso 17, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Meu amado, aprenda uma coisa importantíssima aqui. Olha que nos diz o texto. Aqueles homens, Jesus pergunta para ele: olha, o que deixa vocês preocupados, o que deixa vocês aflitos, o que está causando esse alvoroço todo no coração de vocês? E aí então aqueles dois homens viram para Jesus: o Senhor é o único que, estando em Jerusalém, não sabe do que aconteceu? E aí Jesus vira para ele e diz: o quê? O que aconteceu? Entenda uma coisa, meu amado, nem tudo aquilo que é importante para você é importante para Deus. Nem tudo aquilo que você prioriza é prioridade para Deus. Aqueles homens estavam aflitos, preocupados, porque eles esperavam que Jesus tirasse o Roma de sobre os judeus. Eles estavam esperando que o povo judeu fosse libertado da servidão de Roma. E isso para eles era o mais importante, mas isso não era o principal, o mais importante para Deus. Deus diz para eles: homens necios e tardos de coração, para querer tudo aquilo que as Escrituras os ensinaram. Jesus estava preocupado com a salvação, com o entendimento escatológico, com o entendimento de salvação para eles, mas estavam preocupados com o jugo de Roma. Meu amado, nem tudo aquilo que é importante para você é importante para Deus. Nem tudo aquilo que é prioridade para você é prioridade para Deus. O que nós precisamos entender, que aquilo que Deus prioriza na nossa vida é onde Ele vai trabalhar, é onde Ele vai tratar. O que nós precisamos é compreender que Ele está nos ensinando, nos moldando para que possamos ser servos, filhos, melhores a Ele. Aqueles homens estavam preocupados. Jesus olhou para ele: olha, por que vocês estão preocupados aí? O que aflige o coração de vocês? E quando eles questionam Jesus: olha, você esteve lá em Jerusalém e você não sabe do acontecimento? Jesus diz: quais? Que acontecimentos é esse? Como se a coisa mais natural tivesse acontecido. Porque Jesus de fato estava esperando para este momento da morte e ressurreição. Para ele era algo tão simples, tão natural, mas para aqueles homens era algo desesperador. E, meu amado, muitas vezes nós nos vemos assim, preocupados com coisas que não têm valor, preocupados com coisas secundárias, enquanto o Senhor quer trabalhar em nós. Ele diz, verso 25: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer a tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meu amado, a primeira coisa que Jesus aqui faz com aqueles homens é mostrar para eles, é falar com eles, é anunciar a eles a pessoa de Jesus Cristo. Eles precisavam, antes de qualquer coisa, entender sobre a pessoa de Cristo, anunciada pelos profetas, anunciada e ensinada pelos profetas, anunciada em toda a Torá, em todo o Antigo Testamento. Eles precisavam compreender o ensinamento de Cristo, a pessoa de Cristo primeiro. Eles precisavam compreender isso. Muitas vezes nós não compreendemos quem é Cristo, e nós queremos receber o direcionamento, os milagres de Cristo.
Queremos receber as coisas de Deus sem compreender quem Ele é. Queremos receber o agir de Deus sem entender quem de fato o Senhor é. A palavra do Senhor em todo o Antigo Testamento apontava para o momento da morte e ressurreição de Cristo. E depois da morte e ressurreição de Cristo, todo o Novo Testamento aponta para a volta e remissão de Cristo. Meu amado, nós precisamos compreender a pessoa de Cristo primeiro. A palavra do Senhor diz, anuncia a obra do Senhor, a obra redentora de que haveria de vir. Isaías 9,6 nos diz: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas em Gênesis capítulo 3, verso 15 já dizia: a serpente picará o seu pé, e ele esmagará a sua cabeça. Já anunciava a respeito daquele que haveria de vir. Pessoa de Cristo, nós precisamos compreender quem é o Senhor. E aqueles homens precisavam primeiramente compreender quem era Deus, quem era Cristo. Por isso que Jesus começa explicando, anunciando, dizendo para eles: olha, vocês precisam compreender isso. Vocês precisam compreender a obra de Cristo. Vocês precisam compreender quem é o Senhor, quem é Cristo, quem é aquele que devia vir. Eles estavam esperando alguém que pudesse libertar eles do Império Romano. Mas Jesus não veio para libertar os judeus do Império Romano. Ele veio para libertar o pecador do pecado. Ele veio para nos dar salvação, libertação do império das trevas. Entende? Compreende isso? Meu amado, nós precisamos entender essa verdade. Todo o Antigo Testamento anuncia sobre a pessoa de Cristo Jesus, aquele que haveria de vir a este mundo para morrer e se entregar em nosso lugar, em nosso favor. Verso 28 nos diz: quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Por que esse fato aconteceu? Por que eles conseguiram entender no partir do pão? Porque a partir do momento que Jesus partiu o pão, os seus olhos se abriram e eles conseguiram ver que de fato estavam diante do Senhor, estavam diante do Messias. Meu amado, antes de eles partir para esse momento, eles precisaram entender quem era o Senhor. Aquele que foi anunciado pelos profetas, aquele que foi dito: olha, virá um homem que de fato irá morrer, ser morto pelas autoridades, libertará Jerusalém. E aí então, quando Jesus parte o pão, eles agora compreendem a obra de Cristo. A primeira coisa, eles compreendem a respeito da pessoa de Cristo, quem era o Senhor. Agora eles compreendem a obra de Cristo em nosso lugar. Meu amado, nós precisamos compreender isso, porque quando nós partimos a ceia, ou partilhamos da ceia, é a obra de Cristo que nós estamos em memória. Aquilo que Cristo fez em nosso lugar, em nosso favor. A morte vicária de Cristo em nosso lugar. Cristo morrendo em substituição a nós. A palavra do Senhor diz: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o texto continua dizendo: assim também, como por um só ato de justiça, veio a graça de Deus. Meu amado, da mesma forma como o pecado adentrou a raça humana através do pecado de Adão, assim também a graça se manifestou salvadora a todos os homens por meio de Cristo. Nós precisamos compreender a obra de Cristo como um todo, a morte, ressurreição e glória. Primeiro, que Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor, em substituição a nós. Nós somos indignos de receber recebemos essa salvação remidora. Aqueles homens puderam entender ou reconhecer a Jesus, porque naquele momento eles entenderam a obra salvadora de Cristo. Eles entenderam a obra remidora de Cristo. Eles entenderam a obra salvadora de Cristo. Mas antes desse processo, antes disso, eles entenderam
quem era a respeito de Cristo. Meu amado, para que nós possamos entender a obra de Cristo, nós precisamos entender a respeito de Cristo. Quem é Cristo para nós? O que Cristo de fato foi anunciado, foi dito a seu respeito, e o que Ele fez naquela cruz em nosso lugar. Mas, meu amado, nós precisamos compreender que a obra de Cristo, ela envolve a graça de Deus, ela envolve o perdão do Senhor, ela envolve a salvação de Cristo Jesus. Se nós não compreendemos isso, nós não entendemos a obra do Senhor. Se nós não entendemos o quanto nós somos pecadores, indignos, imerecedores, falhos, cheios de pecados, nós não compreendemos a obra de Deus, nós não compreendemos a graça. Se nós não entendemos o quanto nós somos falhos, nós não entendemos o quanto a graça superabundou em nossa vida. Entende? A obra do Senhor, a obra de Cristo, ela demonstra o quanto nós somos indignos, imerecedores, falhos e pecadores. E quando nós entendemos isso, nós entendemos a graça de Deus. Porque a graça de Deus não é somente o favor imerecido, não é somente entender que o Senhor nos deu algo que nós não merecemos, mas é entender que aquele que foi ofendido pelos nossos pecados tornou a ofensa nula pelo ato remidor de Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 12, abre um pouquinho sua Bíblia lá. Romanos capítulo 12, Romanos 5, verso 12, nos diz sobre isso, sobre o ato de justiça de Cristo Jesus em nosso lugar. Romanos capítulo 5, verso 12, nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão os justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 23 do capítulo 6 de Romanos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meu amado, quando Jesus parte o pão, junto com aqueles dois homens, quando Jesus parte aquele momento de ceiar, de repartir, de partilhar o pão com aqueles dois homens, eles reconhecem, entendem a obra remidora de Cristo. Eles entendem que os seus pecados foram de fato perdoados. Eles entendem que de fato as suas vidas foram transformadas, não porque Jesus veio para os tirar do Império Romano, mas porque Jesus veio para tirar o pecado de suas vidas e os dar uma nova oportunidade. Jesus veio para perdoar as suas ofensas. Se nós não entendermos o quão falho nós somos, o quão pecador nós somos, o quanto nós precisamos da graça do Senhor, da misericórdia, nós não entenderemos a graça de Deus. Nós só conseguimos entender a graça quando nós entendemos o quão falho nós somos, o quão pecador nós somos, o quão indignos nós somos. Nós aí então começaremos a entender
a graça de Deus. E meu amado, no caminho da vida, o Senhor Ele veio justamente para te mostrar a graça dEle, para te mostrar o quanto você e eu precisamos ser transformados, mudados constantemente. A obra de Cristo não parou em nossa vida. Paulo diz, olha, aquele que começou a boa obra em mim ainda vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Há um processo de transformação, de mudança de vida. E quando nós estamos nos propondo a mudar a nossa vida por Cristo, quando nós nos propomos permitir que Cristo mude a nossa vida, transforme as nossas vidas, nos tire ou nos faça melhorar em erros que nós muitas vezes cometemos, nós vamos vendo o agir de Deus em nós, nós vamos vendo o tratar de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, né? Nós queremos ter bons relacionamentos, nós queremos ter atitudes boas, nós queremos ter ações boas em nossa vida, mas nós não estamos dispostos a mudar a nossa vida, a mudar a nossa forma de pensar, de lidar, de agir. Meu amado, que nós possamos compreender isso, porque a obra remidora de Cristo nos ensina e nos mostra que nós, sendo falhos, pecadores, indignos e merecedores, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele levou a ofensa sobre si, para que eu e você pudéssemos ser transformados, trabalhados constantemente, num processo de mudança. Quer que as coisas de fato aconteçam em sua vida, comece ou permita que o Senhor comece a tratar, a trabalhar na sua vida, no individual, no processo individual do tratar de Deus. Quando o Senhor parte o pão, eles reconhecem a obra remidora de Cristo Jesus. Diz o texto, verso 31, aí então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Meu amado, eles, de fato, seus olhos reconheceram a figura de Cristo e a sua obra remidora, e não somente isso, isso trouxe a eles um anseio tão grande, um amor tão grande, uma chama tão grande em seus corações. Este Cristo morreu por nós. Eles entenderam quem era Cristo e o que Cristo fez. Eles entenderam um plano transformador de Cristo Jesus, o plano salvador, remidor de Cristo. Eles entenderam quem havia sido anunciado pelos profetas, e entenderam que aquele que havia sido anunciado veio justamente para remir, para salvar, para libertar o povo do seu pecado. Meu amado, a obra remidora de Cristo é maravilhosa. A obra de salvadora de Cristo em nosso favor, em nossa vida, é maravilhosa. Mas o grande ensinamento de tudo isso é que a obra de Cristo, ela precisa transformar a nossa vida. Não basta somente entendermos o plano salvífico de Cristo, não basta somente entendermos as profecias a respeito de Cristo, não basta somente nós entendermos que o Senhor fala conosco. Nós precisamos estar no processo de transformação, e o processo de transformação é um processo de santificação na nossa vida. É o processo de sermos transformados, santificados por Ele, mudados. Nós muitas vezes nos deparamos com aquela velha frase, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. É o jeito da madeira, mas não é o jeito do cristão. Você entende isso? Pode ser até o jeito da madeira, mas jamais pode ser o jeito do cristão, porque ele foi transformado pela obra remidora de Cristo. Meu amado, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós precisamos cada vez mais e mais da graça e misericórdia de Deus, porque ai de mim, como diz Isaías, os meus olhos viram o Rei da Glória. Ai de mim, porque eu sou pecador. Isaías era um profeta que dizia, ai de fulano, ai de ciclano, que faz isso, que faz aquilo outro. Mas quando o Senhor pegou ele de jeito, diz, Isaías, vem aqui, e os seus olhos viram o Senhor, ele diz, ai de mim, eu sou pecador, eu sou miserável, eu preciso do Senhor. Ele parou de falar dos outros e começou a falar dele mesmo, que ele precisava mudar. Meu amado, a obra transformadora de Cristo Jesus, ela provoca isso na nossa vida.
Quando nós entendemos o quão falho nós somos e olhamos para a obra expiatória de Cristo, nós entendemos quão indignos nós somos e quando nós precisamos de transformação. E esse processo de transformação só pode ser alcançado e visto pela santificação de Deus. E o processo de santificação de Deus é Deus tirando aquilo que é impuro, aquilo que te lembra o pecado, aquilo que te lembra a ofensa, aquilo que te lembra o eu, o desejo da carne, e te mostrando que algo maior precisa ser enchido na sua vida. Você já tentou separar a água do óleo ou o óleo da água? É quase impossível você conseguir separar, ainda que um fique embaixo, outro fique em cima. Mas vai tentar tirar o óleo, ou tentar tirar a água, não dá. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele faz esse processo de separação tão perfeito, Ele faz esse processo de santificação tão perfeito em nós, para que eu e você não sejamos mais vistos, mas Cristo seja visto em nós. Meu amado, que nós possamos entender isso. Quando aqueles dois homens compreenderam quem os profetas disseram a respeito de Cristo, e quando eles entenderam a obra remidora de Cristo, eles entenderam o plano de Deus, eles entenderam a salvação em Cristo, eles entenderam que eles precisavam compartilhar essa verdade. Para nós terminarmos, verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Sabe a coisa mais maravilhosa da transformação de Deus? Aquele que é transformado por Deus, ele fala daquilo que ele experimentou, ele fala daquilo que ele viveu. Meu amado, a partir do momento que nós somos transformados pelo Senhor, que nós nos pomos diante do Senhor e diz: Senhor, tira isso da minha vida, transforme isso, mude isso na minha vida. A partir do momento que nós somos ensinados pelo Senhor, nós falamos daquilo que nós experimentamos, nós falamos daquilo que nós vivenciamos. Entende? Meu amado, que eu e você possamos experimentar a mais e mais do agir de Deus em nós, de Deus ensinando o que nós precisamos mudar, e estarmos prontos a permitir que o Senhor assim o faça, porque o Senhor, Ele não arromba o coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo, obra remidora. Ele diz: eu vou compartilhar da remissão, daquilo que eu fiz, da obra de Cristo. Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meu amado, que nós possamos entender essa verdade. No caminho da vida, o Senhor, Ele caminha contigo, mas entre começar a caminhar com o Senhor e permitir que o Senhor trabalhe na sua vida, é um longo caminho, é um longo processo. Uma coisa é você começar o caminho sem conhecer a respeito de Cristo, outra coisa é você terminar a sua jornada com o coração inflamado pela presença do Senhor, transformado por Ele, ensinado por Ele. Que Deus conduza o teu coração. Feche seus olhos. Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos. Que o Senhor nos ensine a tua verdade, que o Senhor nos ensine a tua palavra, que o Senhor nos ensine a sermos mudados, a sermos transformados pela tua verdade, pela tua palavra. Que possamos compreender aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor tem feito em nós em todo momento. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém.